Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, não se amoldem, em algumas versões diz, não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que assim vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós agradecemos por esse culto. Agradecemos porque o Senhor tem falado conosco através do louvor, através do momento de dízimos e ofertas, através do momento de oração pelos enfermos. Agora te pedimos, continua falando conosco através da sua palavra, que essa palavra ela chegue aonde a voz humana não chegue e nos transforme, Pai. A começar de mim, que todos nós aqui, todos nós saiamos um pouco melhores do que quando entramos, Pai. Nós aprendemos através da Tua palavra que por onde o Senhor passou, alguma coisa aconteceu. O Senhor está aqui, o Senhor tem manifestado a Sua presença e te pedimos que algo aconteça dentro de nós, Pai. É o que nós pedimos, orando no Teu nome, Jesus, acreditando que o Senhor nos ouve e nos responderá. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, há algumas semanas nós temos falado sobre como obter vitórias no mundo em que vivemos, amém? Falamos sobre a guerra que travamos dia a dia. Estamos em guerra, queridos. Você que não tem acompanhado essa série de mensagens, saiba que você está em guerra. Não é à toa que Deus nos trata na palavra dele como soldados. Não é à toa que nós cantamos louvores como o nosso general é Cristo. Nós estamos em guerra. Eu não sei como é a sua vida, mas a minha vida é uma luta depois da outra. Alguém não é assim? E quando você termina uma, que você fala, vou tomar um fôlego, você levanta a cabeça e já tem outra te esperando ali na frente. E a nossa vida, enquanto estivermos nessa terra, será assim. Eu não sei se você ouviu em outro lugar que vai ser diferente, mas a Bíblia nos ensina que será assim. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque o mundo já foi vencido por Ele. Você crê nisso? O mundo já foi vencido. Então a nossa vida, ela é uma guerra. Nós falamos sobre os inimigos que temos, falamos sobre o nosso eu, semana passada, a guerra que acontece aqui dentro, Gálatas 5. O pastor Fantini falou sobre a guerra contra o pecado. Falamos sobre como deve ser a nossa postura diante da guerra. E hoje eu quero falar sobre, nessa última quarta-feira, relacionada a esse assunto, eu quero falar sobre o mundo. Um inimigo terrível que tem derrubado muitos soldados no campo de batalha. Mas em nome de Jesus, eu e você que estamos aqui hoje, sairemos fortalecidos pela palavra de Deus. E esse inimigo não nos derrubará. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Não porque eu estou pregando, mas porque a palavra de Deus nos ensinará como vencer o mundo. Amém, queridos? Irmãos, primeiro nós precisamos entender que a palavra mundo, na Bíblia, ela tem vários significados. Lá em Marcos, por exemplo, quando Jesus fala da grande comissão, ele fala, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. A palavra mundo ali tem uma conotação geográfica. Amém? Ou seja, vão por toda parte do globo terrestre e preguem a todo mundo. Mas aqui em Romanos 12, 2, como nós lemos, não se amoldem ou não se conformem com o padrão do mundo. A palavra mundo aqui, ela faz alusão a tudo aquilo de ruim que tenta nos contaminar. A tudo aquilo de ruim que existe à nossa volta. Eu não sei você, mas qualquer pessoa que tenha contato, que trabalhe, ou que tenha convívio com pessoas diferentes, fora desse círculo de igreja, você sabe quantas coisas tentam te contaminar, dia após dia. E não é só com você, não. Comigo é assim, pastor Denis é assim, pastor Fantini. Cargo eclesiástico não protege ninguém. E daí vem Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, e escreve essa carta aos romanos. E é importante observar quem eram os romanos.
Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve a um povo que estava sendo ali recém-convertidos, mas estavam sendo pressionados de todos os lados pela cultura romana. Uma cultura pluralista, uma cultura relativista. É só você tomar um tempo, entra lá no Google e pesquisa sobre o que era Roma na época de Jesus Cristo, ou pouco depois dele. Roma estava se contaminando, filosofia, muita coisa ali pressionando os cristãos a deixarem de ser cristãos. Ou permaneçam cristãos, mas olha, tudo é relativo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí vem Paulo e escreve essa carta aos romanos, e aí ele diz, lá em Romanos 12:2, como nós lemos, olha, não se conformem ou não se amoldem ao padrão do mundo. E aqui fica a primeira lição para nós, através da palavra de Deus. Eu vejo o mundo de hoje muito parecido com Roma daquela época. John Stott, se você gostar de ler, fica aqui a dica, no seu livro O Discípulo Radical, ele fala sobre alguns desafios que a igreja de hoje vive. Um deles é o pluralismo. Queridos, nunca se viu tantas religiões surgindo como a gente vê hoje. Tem religião para todo tipo de gente. E aqui eu não vou falar mal de religião, porque como cristãos, nós devemos respeitar as outras religiões. Mas me causa medo quando eu vejo pastores renomados, como um pastor que eu gosto muito de ouvir algumas pregações antigas dele. Mas tem um vídeo dele na internet onde ele declara abertamente, olha, eu não acredito mais que só a religião cristã que salve o homem. O homem pode ser salvo através de outras religiões. Queridos, no meu círculo de convívio, eu conheço espírita, eu conheço ateu, eu conheço pessoas católicas das mais diferentes religiões, tenho um excelente convívio com essas pessoas, respeito a opção delas, só que eu continuo firme na minha fé. O mundo pode ser relativo. O mundo pode tentar colocar na gente a mentalidade de que, olha, você pode ser cristão, mas talvez exista salvação por outro caminho. Não, eu acredito na palavra de Deus quando diz que Jesus é o único caminho que religa o homem a Deus. Não existe outro. O mundo tenta nos ensinar isso, o mundo tem tentado colocar isso na nossa mente. O cenário político do nosso país, é só você ligar nos telejornais e você vai ver. O relativismo ético e moral que a gente tem vivido, John Stott fala sobre isso também. E me causa espanto, vem na maioria das igrejas, não sei se na maioria, mas em boa parte delas, o relativismo entrando, o relativismo moral. O que era pecado deixou de ser. Irmãos, eu não sou radical. Quem me conhece sabe. Eu sou bíblico, luto para viver a Bíblia. Mas tem coisas que a Bíblia deixa claro que são pecados. E se a Bíblia falou que é pecado, continua sendo pecado. Família, por exemplo. Conversava esses dias, eu tenho falado muito sobre isso com algumas pessoas. Meu filhinho está com 1 ano e meio de idade. Irmãos, eu tenho medo do mundo que meu filho vai ter que enfrentar quando ele chegar na sua juventude. A coisa já está difícil hoje. Alguns meses atrás, eu não sei quem acompanhou, mas houve todo um reboliço aí na sociedade por causa das crianças no funk. Eu não sei quem acompanhou isso, mas crianças de 10, 12 anos de idade cantando funks, letras extremamente pornográficas. Amém, aquilo sumiu da mídia, mas aquilo continua acontecendo nas ruas. E eu não quero ser legalista aqui, não. Mas estão abusando, estão tentando tirar a inocência das nossas crianças. Mas olha, Davi, os tempos são outros, não sei o que, queridos. Não existe relativismo em relação ao pecado. O adultério foi pecado no passado, continua sendo pecado hoje e continuará sendo pecado até a vinda de Cristo. Hoje em dia, se fala muito sobre o se separar. E me assusta muito vendo nas igrejas essa mentalidade entrando e arrastando muitos cristãos. De que, olha, não deu certo, é incompatível, separa. Mas como cristãos, nós temos que lembrar que não foi diante de um homem que eu assumi um compromisso com a minha esposa. Foi diante de Deus. E diante de Deus eu disse, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na
Na riqueza ou na pobreza. A minha esposa costuma dizer que ela tinha 2 chances de ser rica na vida. Uma era nascendo rica e a outra era casando com alguém rico. A primeira não deu certo e a segunda ela se lascou. Casou com um missionário. Queridos, corra do relativismo moral e ético. O que era pecado continua sendo pecado e continuará sendo pecado até que Jesus volte. Jesus aqui está dizendo, não se deixe, não tome a forma do mundo. O mundo vai tentar fazer você tomar a forma dele, mas lute com todas as suas forças e permaneça firme na fé que foi dada a você. John Stott fala do materialismo. Isso aqui não precisa ir muito fundo para ver como isso tem tomado conta da mentalidade das igrejas e dos cristãos. Materialismo, o homem vale aquilo que ele tem, o homem vale aquilo que ele pode oferecer. O homem vale pelo carro que ele tem, o homem vale pelo cargo que ele tem. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 20, abra lá, Mateus capítulo 20. Mateus 20. Exatamente, Mateus 20. Enquanto você abre, eu vou explicar o contexto. Jesus ele encontra a mãe de 2 discípulos que eram irmãos, e a mãe desses 2 discípulos chega para Jesus e fala, Pai, permita que os meus filhos, um sente à tua direita e outro à sua esquerda no céu. Um lugar de honra, meus irmãos. E aí Jesus já explica, já dá no meio, eles podem tomar do cálice que eu vou tomar, falando do sofrimento e do martírio. E eles falam, vamos tomar também. E ele fala, vocês vão tomar desse cálice. Mas o sentar à minha direita e o sentar à minha esquerda, isso quem decide é o Pai que está nos céus, não eu. Esse lugar já está reservado para quem ele definiu. E os outros discípulos, quando ouvem essa história de que os 2 irmãos queriam esse lugar de honra, ficam irritados e vão lá quebrar o pau. E olha o que Jesus fala. Mateus 20, 26, 25. Jesus, vamos ler do 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ou seja, ouviram que os 2 queriam um lugar de honra, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha para mim aqui, meu irmão. Jesus aqui está dizendo, no padrão do mundo, quem tem autoridade é quem domina. No padrão do mundo, manda quem pode, obedece a quem tem juízo. No padrão do mundo, se o cara é encarregado, se o cara é chefe, se o cara é um político influente, se o cara é o bambambam, ele exerce autoridade. Amém? E aí Jesus continua dizendo, mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus já aqui vem dizendo, olha, no padrão do mundo é assim, mas entre vocês vai ser diferente. Quer ter autoridade? Então a sua autoridade ela vai ser conquistada pelo respeito, através do serviço. Ou seja, quer ser honrado? Não busque um cargo importante. Quer ser honrado? Não luta, não desgasta a sua vida inteira tentando ter um saldo bancário de causar inveja nas pessoas. Quer ser honrado? Aprenda a servir quem precisa. Quer ser honrado? Seja como Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele, mesmo existindo em forma de Deus, abriu mão de tudo aquilo que ele era, se fez homem pecador não, opa, heresia aí. Se fez homem como eu e você, e foi obediente ao Pai, até a morte de cruz. Não se amoldem ao sistema do mundo. John Stott fala de um 4º problema que tem tentado entrar nas igrejas, que é o narcisismo. Sabe o que é a síndrome de Narciso? Foi o que eu li. Narciso era um cara que ele se achava muito bonito. E ele se achava tão bonito que um dia ele chegou na beira de um lago, viu o reflexo dele e acabou mergulhando no lago de tão bonito que ele se achava e acabou morrendo afogado.
E aí existe a síndrome de Narciso. Isso foi o que eu li, não sei se é exatamente isso. Mas a síndrome de Narciso é aquela pessoa que se acha, que se ama, que não existe nada mais importante na Terra do que ela. Queridos, o cenário político do nosso país é caótico, amém? E nós estamos preocupados com a economia, nós estamos preocupados com as nossas famílias, e isso não tem nem como dizer que não seja assim. Mas isso não pode fazer com que nós voltemos os nossos olhos aos nossos próprios umbigos e ignoremos as pessoas à nossa volta que precisam. Você não é a pessoa mais importante do mundo. Ninguém é mais importante que ninguém. Ah, Davi, mas eu estudei, Davi, eu fiz, Davi... Não interessa. Não me interessa. Eu conheci uma pessoa da minha família que, quando assistia Cidade Alerta, quando assistia esses programas policiais que, se você ligar, dependendo do horário, espirra sangue da televisão no chão. E essa pessoa, quando assistia esses programas, falava, esses vagabundos, e não sei o que tal. E a gente falava, calma. Não, mas eu tive a chance de fazer coisa errada, e eu fui pelo caminho certo, e quem está no caminho errado é porque quer estar. E, queridos, Deus trabalhou na vida dessa pessoa. E hoje essa pessoa entende que, se ela foi por outro caminho, não foi para que ela se achasse melhor do que aquelas pessoas que estão no caminho errado, mas foi para que ela pudesse estender a mão e ser um exemplo para essas pessoas. O mundo tenta dizer o contrário. Tem um candidato aí a presidente, vai sair candidato a presidente, e eu compactuo com algumas ideias dele, mas tem outras que, como cristão, eu não posso aceitar. Quando ele fala, olha, bandido tem que morrer, eu sou a favor da pena de morte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu concordo que, humanamente falando, alguns crimes nos causam espanto. Alguns tipos de crimes, se eu tivesse a oportunidade, pegava o cara pelo pescoço e eu mesmo matava. E não olha assim para mim não, que eu tenho certeza que, dependendo do caso, você faria também. Mas aí vem o Espírito Santo e me lembra da minha condição de pecador. Vem o Espírito Santo e me lembra que não fui eu quem escolhi o caminho correto, mas foi Deus quem me levou a esse caminho. Porque se dependesse de mim, eu tinha me afogado no pecado, eu estava sujo até hoje, mas o sangue de Jesus lavou as minhas vestes. Foi Ele, eu não tenho mérito nenhum. Porque eu sou melhor, como o pastor disse aqui no domingo, que o maníaco do parque. Porque eu sou melhor que o bandido que assaltou o trabalhador. Ah, Davi, mas eu sou honesto. Amém, queridos. As consequências do pecado dele serão bem diferentes aqui na terra do que as consequências do nosso pecado. Mas diante de Deus, pecado é pecado. Ou você acha que lá no céu, Deus vai falar para o bandido, ó, lá no céu não, no dia do julgamento, Deus vai falar, ó, você foi um assaltante e você vai para o inferno. Agora você, que estava dentro da igreja, que ouvia a minha palavra, você só mentia. Você só fazia fofoca. Pode vir para o céu. Não. Pecado para Deus é pecado. O mundo tenta nos moldar de acordo com a forma que ele acha correto. Olha, julgue, aponte o dedo, olhe para você, se ache melhor que o pecador, se ache melhor que o bandido, se ache melhor que o mendigo, se ache melhor, se ache melhor, se ache melhor. Mas quando eu olho para Jesus, eu entendo que eu não sou melhor que ninguém. O mundo tem a forma dele pronta e ele quer que a gente seja moldado nessa forma. Mas se nós queremos vencer a guerra contra o mundo, a primeira coisa que nós temos que nos atentar é o que nós lemos. Não tomem a forma do mundo. Não se amoldem ao mundo. Eu acho interessante, quem é crente há mais tempo lembra disso. Né? Os crentes eram conhecidos pela sua maneira de vestir e tal e tal. Eu, particularmente, não sou muito fã de usar gravata e tal, mas uso. Mas era meio que padrão os crentes se vestirem assim.
E isso tornava os crentes evidentes. Olha, você olhava na rua e falava, está vindo 2 crentes ali. Era terno, gravata e Bíblia embaixo do braço, debaixo de um sol de 40 graus. E, queridos, eu não estou dizendo, mesmo porque eu não me encaixaria nisso, que os crentes deveriam todos ser assim. Mas, às vezes, eu sinto falta de algo na igreja, no corpo de Cristo, que nos faça ser diferentes. Às vezes eu olho e eu sinto falta de algo que faça o mundo olhar para nós e ver a luz de Cristo. Eu estou lendo um livro do pastor Wayne Cordeiro, Igreja Irresistível, fica uma outra dica de leitura aí, um livro fantástico. E anteontem eu estava lendo o capítulo que ele falava sobre o amor, e ele falava sobre isso. No mundo o amor tem se esfriado. Ontem meu pai, na casa dele, falava sobre isso, a questão da guerra, né? Que mais da metade dos refugiados são crianças. Irmãos, eu não consigo imaginar como uma pessoa consegue fazer mal para uma criança. Ontem eu estava no culto numa casa e tinha ali um bebê, e ali quando eu fiquei sabendo que aquela família estava passando por dificuldade, eu já fiquei inquieto de saber que aquela criança estava passando por dificuldades, e já demos um jeito de ajudar, já corremos atrás. E eu não consigo imaginar como alguém casa mal a uma criança. Mas em países como Síria, ali na região do Oriente Médio, isso é comum. Só que me choca quando isso não mexe mais com a igreja de Cristo. Ou seja, nós estamos aos moldes do mundo. Estamos preocupados com o problema político do nosso país, estamos preocupados com quem vai sair, quem vai entrar, com um monte de coisa que vai acontecer. Meus irmãos, falo uma coisa para vocês. Nosso país está difícil, a economia está difícil, está tudo difícil, mas nada se compara ao terror de uma guerra. Nada se compara ao terror de você estar dentro da sua casa e de repente explode um prédio de um lado, prédio na frente. Qualquer momento as pessoas podem invadir sua casa, matar sua família inteira, e aí você tem que fugir num barco, atravessar o oceano, correndo o risco do barco virar, das pessoas que você ama morrerem. Temos motivos para agradecer a Deus ou não? Claro que temos. Mas o narcisismo do mundo tenta falar para a gente, não, olha para o seu país, olha para a sua condição, o resto é resto, se der, ajude. Porque a coisa está feia, você não pode ajudar ninguém. Você tem que se preocupar com o seu conforto, você tem que se preocupar com as suas necessidades. Não ajuda não, porque a coisa está feia. Irmãos, quando alguém está desempregado, o que eu mais uso de quem está desempregado, e eu já falei muito isso quando estive desempregado, é que as contas não esperam. Já ouviu isso? Estou desempregado, o dinheiro não entra, mas as contas não esperam. Do mesmo jeito, quem está com fome na rua, a fome não tem paciência. Quem está passando frio, o frio não tem paciência. O mundo tenta falar para a gente, entra no seu carro, fecha o vidro. Hoje, ar-condicionado se tornou uma coisa meio padrão. Eu não tenho ainda, mas um dia, em nome de Jesus, amém, irmãos? Ore aí, para que Deus providencie isso. Se não providenciar também, amém. Vai com a janelona aberta tomando pó. E aí a gente tem um ar-condicionado e fecha os vidros e anda pelas ruas de São Paulo como se nada tivesse acontecendo à nossa volta. Não era assim antigamente, hoje é. O mundo está se tornando assim. Esse é o padrão do mundo. Mas, irmãos, nós temos que ser diferentes. Nós acabamos de ler Deus falando através da vida do apóstolo Paulo, não tomem a forma do mundo. Então, a primeira coisa, repito, que nós temos que aprender para vencer o mundo é, não se torne como o mundo tem se tornado. No mundo, quem trabalha em empresa aqui? Levanta a mão, quem já trabalhou. Então vai entender bem o que eu vou falar agora. Dentro das empresas, e todas elas, irmãos, eu não vi nenhuma que não tenha ainda, e já trabalhei em algumas e conheço algumas pessoas que trabalham. Já ouviu falar sobre puxar tapete? Amém? Tem muito isso. Amém? Pessoas que sobem de cargo puxando o tapete, ou talvez aquele QI, do que indica. Não, você precisa ter influência, porque no mundo de hoje, se você não tem influência, você não chega a lugar nenhum.
Falo uma coisa para vocês, no livro de Provérbios, Deus deixou escrito que o coração do rei é como um rio na mão dele, e ele leva para onde quer. A única pessoa que você precisa agradar é a Jesus Cristo. Ah, Davi, mas você não sabe a empresa onde eu trabalho, lá não sei o quê. Querido, agrade a Jesus. E se foi Ele que abriu essa porta, não existe homem no mundo que possa fechá-la. Mas às vezes nós equiparamos, né, Deus com o homem. Não, eu creio que Deus pode, mas o meu chefe, querido, seu chefe diante de Deus não é ninguém. O homem mais rico do mundo diante de Deus não é ninguém. É mais ou menos como dentro das igrejas. Às vezes eu vejo pessoas batalhando por cargos e eu quero. Querido, se soubessem a responsabilidade que é estar em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus, se soubessem a responsabilidade que é cuidar de vidas, de pessoas, talvez não quisessem. A responsabilidade é grande. E aí tentam trazer para dentro da igreja como é no mundo. Não, eu preciso. Queridos, esquece. O que é seu, é seu. Jeremias 29:11, Deus diz: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para que vocês tenham um fim que tanto sonham. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Cultive sim bons relacionamentos, mas não por interesse. Tenha sim amizades com chefes, com pessoas mais humildes, com todo mundo, não por interesse. Porque o dia que Deus falar, é para ser, vai ser. E o dia que Deus falar, não vai ser, não vai ser. No meio desse desemprego que a gente tem visto no nosso país, tem pessoas que eu conheço que ficaram 15 dias desempregadas. E tem pessoas que eu conheço que já estão há mais de um ano procurando emprego. Para algumas, Deus quis abrir a porta depois de 15 dias. Para outras, Deus não abriu ainda. Mas no tempo dele, Ele vai abrir. Ele vai. Amém, queridos? Então entendemos essa primeira parte, não se amoldem, não se conformem, não tomem a forma do mundo, amém? E aí o texto continua. Tá bom, Davi, mas como eu faço isso? Se transformando. Romanos 12:2, não tomem a forma do mundo, mas se transformem. E aqui eu aprendo um princípio muito importante para todos nós que somos cristãos. O aperfeiçoamento em Cristo, ele é constante. Eu conheço um monte de gente, mas muita gente mesmo, que aceitou a Jesus, decidiu, ou foi aceito por Ele, na verdade, apenas se decidiu caminhar com Ele. E amém. Eu roubava, parei de roubar. Eu traía minha esposa, meu marido, parei de traí-lo, e agora estou com Jesus. E amém, eu já parava de fazer aquilo que era grave, aquilo que as pessoas viam, e amém. Falo uma coisa para vocês. O pastor Neil Barreto, ele costuma dizer que os pecados que mais são destrutivos da vida do homem são aqueles que as pessoas não veem. Aquilo que mais nos destrói é aquilo que está aqui dentro e não aquilo que nós fazemos. Parar de fumar é importante, parar de roubar é importante, parar de se prostituir é importante, tudo isso faz parte. Mas não é só isso. Tem outras coisas que Deus quer que sejam transformadas na minha vida e na tua. Nós só seremos perfeitos, meus irmãos, quando recebemos um corpo glorificado com Jesus no céu. Até lá, é dia após dia, mudando. Você acha que não precisa mudar? Então leia lá Romanos 6, 7, 8, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a vida dele. Sabe quem foi o apóstolo Paulo? Simplesmente foi o maior missionário que essa terra já viu. Foi o maior pastor que essa terra já viu. Lógico, depois de Jesus Cristo, estou falando de homens comuns. E escreveu muito mais da metade do Novo Testamento. Será que é um cara importante? Sim ou não? E aí esse cara, que foi o cara, ele vai escrever a carta aos Romanos e diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, miserável homem que sou. Em outro trecho, que eu não me recordo agora, Paulo diz, olha, dos pecadores, talvez eu seja o pior deles. Se um cara como o apóstolo Paulo reconhece a sua pequenez, reconhece que precisa melhorar, depois das experiências que teve com Jesus, irmãos, eu preciso melhorar muito ainda. Muito.
Amém, Davi? Como eu me transformo através da renovação da sua mente, como nós lemos aqui, mas se transformem através da renovação da sua mente. Amém, mas o que é ter a mente renovada? É pensar como Jesus. É ter a mente de Cristo. Eu não lembro qual pastor que pregou aqui, mas falou uma frase que para mim foi marcante. Ele disse que muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Ele vai voltar, eu creio que eu vou para o céu. Mas aí quando se deparam com a palavra e as coisas que Deus exige, opa, peraí. E não existe meio termo, ou Jesus é Salvador e Senhor na sua vida, ou Ele não é nada. E ser Senhor significa se tornar escravo dEle. Quando eu decido caminhar com Jesus, eu me esvazio de mim, eu falo, Pai, a minha vida quem controla não sou mais eu estou à mercê da sua vontade, eu quero olhar as pessoas como o Senhor olha, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero amar as pessoas como o Senhor ama, eu quero andar por onde o Senhor andaria, eu quero abraçar as pessoas como o Senhor abraçava, por onde o Senhor andava. Me chama muita atenção. Não é o caso da nossa igreja é o contrário, ela é conhecida pela recepção, pelo amor, pelo carinho. Mas alguns crentes por aí se sentem orgulhosos quando o pecador se afasta deles. E aí fala, não, se afastou porque eu sou luz, e a luz não compactua com as trevas. Queridos, essas pessoas se acham luz. Jesus ele não tinha luz, Jesus era luz. E não sei se você já reparou no Novo Testamento, os pecadores eles não se afastavam de Jesus. Eles tinham prazer em andar com Jesus. Tem alguém na Bíblia mais santo que o próprio Cristo? Não. Jesus era a santidade personificada e os pecadores tinham prazer porque eles não se sentiam acusados, eles não se sentiam humilhados, pelo contrário, ali eles tinham abrigo, ali eles tinham alguém que queria ajudá-los, que iam levantá-los e não menosprezá-los. Isso é ter a mente de Cristo. É colocar os joelhos no chão. E, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a pedir. Eu não sou radical xiita de falar, não peçam nada de Jesus. Eu peço um monte de coisa para Jesus todo dia. Mas eu nunca esqueço de ajoelhar e falar, Senhor, eu quero ter a sua mente. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero olhar para o pecador como o Senhor olha. Por mais que seja difícil, eu quero perdoar como o Senhor me perdoou. Eu quero amar como o Senhor me amou. Nós só seremos transformados quando tivermos a mente de Cristo. O problema é que ter a mente de Cristo muitas vezes implica deixar de lado toda a nossa experiência de vida. Ah, Davi, mas eu tenho muita experiência, você quer que eu jogue tudo isso fora? Claro que não. A experiência de vida é extremamente importante. Se tem uma coisa que eu gosto é de conversar com pessoas mais velhas. Já fui muito em asilo e é prazeroso você sentar com aqueles velhinhos ali e ouvir as histórias, as experiências. Gente, isso é enriquecedor demais. Mas quando se trata de decisões, de tratar o próximo, de perdoar, não tem professor melhor que Jesus Cristo. Mas Davi, eu já sofri muito em determinada situação, eu não faço mais. Se Jesus mandar, faça. Davi, eu já perdoei 15 vezes a mesma coisa, eu não vou perdoar mais. Jesus disse na sua palavra, lá em Lucas 7, se eu não me engano, que nós seremos perdoados à medida que perdoarmos. E eu tenho um exercício que eu gosto de fazer, comigo mesmo. Cada vez que eu tenho dificuldade em perdoar alguém, e isso eu tenho que fazer dia sim, dia não, praticamente. Eu olho para o céu, lembro quem eu fui, lembro o que eu sou, lembro das pisadas de bola que eu dou, e eu falo, Jesus, se o Senhor continua me perdoando, eu não tenho direito de não perdoar. Busque ter a mente de Cristo. Busque estar em sintonia com Jesus. Busque pensar como Ele. E assim seremos transformados. E para acabar, quando eu não me conformo com o mundo, quando eu me transformo através da renovação da minha mente, do meu entendimento, aí, queridos, vem a recompensa. Porque o que nós lemos diz que depois de tudo isso, nós iremos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus.
O problema é que às vezes a gente quer o inverso. Senhor, eu quero viver a tua vontade para a minha vida, mas olha, depois que o Senhor fizer, aí eu vou me preocupar com a minha mente, depois que o Senhor fizer, aí eu me preocupo em como eu tenho andado em relação ao mundo, queridos. O nosso Deus é um Deus organizado, amém? Ele é um Deus responsável e é um Deus sério. Sério. Deus não muda a ordem das coisas. Quer viver a vontade de Deus? A chave está aqui. Não é comprar o lenço, não é comprar fronha, não é fazer campanha de 20 e poucos dias no monte, não tenho nada contra o monte, já fui muito no monte, não vou hoje, porque meu filho não permite mais. Ele é uma bênção. Quase levando ele gosta de ficar acordado de madrugada. Monte é bênção. Só que nada adianta, 20 dias, 1 mês, 2 meses no monte todo dia. Mas eu continuo me moldando à forma do mundo. Eu continuo com a mesma mentalidade que eu tinha, de julgar, de maltratar, de me achar melhor que os outros, porque eu sou crente às vezes. Está perdendo tempo. Não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não adianta, é palavra dele. Deus deixou as suas promessas, mas as promessas dele são condicionais. Deus em nenhuma parte da Bíblia disse, vou fazer por fazer. Não. Olha, me obedeçam e vocês vão comer o melhor dessa terra. Não tenham outros deuses e não se preocupem com os povos que possam guerrear contra vocês. Tenham fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí sim vocês vão mandar um monte sair de um lugar e ir para outro, e ele vai. Deus tem inúmeras promessas maravilhosas para nós na sua palavra, mas elas são condicionais. O salmista disse, fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Um justo, deu branco. Nunca vi um justo, eu ia falar sem resposta, mas isso é o louvor. Nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. O sentido do texto é esse. Só que nós nos apegamos a nunca vi, a gente tira o justo, esquece da palavrinha ali justo e se apega só, nunca vai deixar faltar nada. Mas, queridos, a palavra de Deus é clara. Quer viver a provisão de Deus, quer que nada te falte, quer garantir a segurança da sua descendência, seja justo. Do mesmo jeito o texto que acabamos de ler. Quando eu não me amoldo, ou quando eu não me conformo, não mando conforme o mundo, renova minha mente. E aí isso gera transformação em mim. Aí sim, Pai, que a tua vontade se cumpra na minha vida. E vai se cumprir.